Vamos mergulhar num cenário que, olha, muita gente conhece de perto. Aquele momento frustrante em que uma criança parece simplesmente não escutar. Mas e se a gente te dissesse que a causa não é bem um desafio, mas sim uma desconexão? Hoje, a gente vai desvendar uma nova forma de olhar para a desobediência. E tudo começa com essa pergunta, né? Para pais, mães, educadores, essa situação é um desafio quase universal. A nossa resposta imediata, na maioria das vezes, é pensar em rebeldia. Mas talvez o foco esteja no lugar errado. Pois é, o primeiro instinto é esse: interpretar a desobediência como um confronto, sabe? Uma afronta à autoridade. É a conclusão mais fácil, a mais comum e, segundo a nossa análise de hoje, a mais equivocada. E aqui está a ideia central que vira o jogo. A questão não é insubordinação, é conexão. A cooperação, na verdade, não é o ponto de partida, é o resultado de um vínculo forte. Sem essa conexão, o cérebro da criança simplesmente entra em modo de resistência. É quase automático. Ok, então vamos entender por que aquela reação mais comum, a de impor autoridade, não só não funciona a longo prazo, como pode até piorar as coisas. Diante da resistência, o que a maioria de nós faz? A gente aumenta o tom de voz, usa de autoridade, ameaça, coloca de castigo. São todas ferramentas de imposição que buscam uma obediência imediata, para já. Mas qual é o preço disso? O mais interessante aqui é justamente esse contraste. Porque sim, na hora, a criança pode até obedecer, pelo medo. Mas o efeito que fica, o efeito duradouro, é uma verdadeira fratura na relação. A desconexão se aprofunda e o vínculo, esse fica bem danificado. E esse é o ponto-chave. A obediência que vem do medo não gera entendimento. A criança se cala, claro, mas a raiz do problema continua ali, intocada. E é por isso que o comportamento não só volta, como muitas vezes ele volta com mais força ainda. É um ciclo que se alimenta sozinho. Então, se o controle não é a resposta, qual é a alternativa? É justamente aqui que entra a troca da autoridade pela conexão. É sobre construir uma base emocional sólida que vai servir de alicerce para uma cooperação que é genuína. O objetivo, então, muda completamente. Não é mais a obediência cega. É o que a nossa fonte chama de obediência saudável. Ou seja, uma cooperação que surge de forma natural porque a criança se sente segura, se sente respeitada e não coagida. Isso aqui é fascinante. O ambiente emocional ao redor da criança impacta diretamente a disposição dela. Um clima de tensão, de briga, ativa o modo de defesa, de resistência. Já um ambiente de conexão, de segurança, faz o exato oposto. Abre o cérebro para ouvir e aí sim para cooperar. E essa frase resume tudo. Muitas vezes, aquele comportamento desafiador não é sobre a criança em si, mas é uma reação direta ao que ela está sentindo no ambiente. A tensão, a irritação dos adultos à sua volta. Certo. Agora vamos para a parte prática. Como que a gente faz no dia a dia para reconstruir essa ponte e fortalecer esse vínculo? Esse exemplo é simplesmente perfeito. Percebe? Antes de dar o comando, que é hora do banho, vem o reconhecimento do sentimento. Eu sei que você queria brincar mais. Essa validação, por mais simples que pareça, desarma a resistência. Ela mostra para a criança que ela foi vista, que ela foi compreendida. E aqui está um guia bem prático. Primeiro, o contato físico, olhar nos olhos, se abaixar para falar na altura da criança. Isso diminui a intimidação. Depois, a lógica, explicar o motivo. A cooperação aumenta muito quando se entende o porquê. E o mais importante de todos, a emoção. Validar o que a criança está sentindo antes de dar a ordem. E claro, tudo isso com instruções curtas, diretas, sem aqueles sermões longos. Essa é uma forma muito poderosa de ressignificar as coisas. Em vez de enxergar a desobediência que não para como um ataque, a gente pode começar a entender como um sinal, um pedido de mais proximidade, de mais conexão. E essa tabela aqui é brilhante, ela ajuda a traduzir o que está por trás das palavras. O eu não quero pode ser, na verdade, um olhe para mim e me dê atenção. O não vou fazer pode ser um grito de me ajude a entender o que eu estou sentindo. A desobediência é a linguagem, a conexão é a necessidade real. E as consequências de cada caminho são profundas, são para a vida toda. A obediência que vem do medo tende a gerar adultos mais inseguros, mais reativos. Já a cooperação, que nasce da confiança, do vínculo, essa sim, tende a formar adultos com mais equilíbrio emocional, mais seguros de si. E tudo isso nos leva para a mudança de mentalidade mais importante que essa análise propõe. O segredo, no fim das contas, está em fazer a pergunta certa. A pergunta errada foca no controle. Como eu faço?
A pergunta certa foca no relacionamento. Como eu posso me conectar? Essa mudança de fazer obedecer para inspirar a cooperação é o que transforma toda a dinâmica da relação. E para fechar, essa frase, simples, mas muito poderosa. Se a cooperação não está acontecendo, a solução não vai estar em mais autoridade nem em mais punição. A resposta invariavelmente vai estar em fortalecer o vínculo. É ali que mora o verdadeiro alicerce para uma relação de respeito e de colaboração mútua.